Processo número 402, 2016. Oitiva da testemunha rolada pela parte requerida, o senhor Orlando Carvalho da Silva, devidamente qualificado nos autos. Boa tarde, senhor Orlando. Senhor Orlando, o senhor está compromissado de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado sobre as penas do crime de falso testemunho, certo? O senhor foi arrolado pela parte autora, eu passo a palavra para o advogado do requerido. Boa tarde, Orlando. Você sabe dizer... Você sabe do que se trata aqui, a demanda? Você sabe dizer se o José Carlos ele tinha alguma propriedade na fazenda? Você sabe dizer sobre isso? Onde que era a propriedade dele, localização, os vizinhos? Eu sei que ele comprou uma propriedade, eu não sei o nome da data aqui, porque para mim, do lado que está, chama-se Data Campo Grande, né? Do lado de cá. Do Espírito Santo eu não sei, que é do outro lado. Só tem um brejo no meio, né? E eu sei que ele comprou a área de terra na época do senhor Antônio Barriga. O conhecimento que eu tive na época foi isso. O senhor Antônio Barriga. Esse Antônio Barriga tinha esposa? Tinha uma esposa. Qual que é o nome, você sabe? Hilda. Você sabe o ano que ele adquiriu essa... Eu não lembro bem a data assim de ano. Não. Quem que é o... Você sabe dizer quem que é os vizinhos lá? Na época eu sei que era o Pereira, que chama Anacleto, que eu nem sabia o nome dele. A gente lá trata como Pereira, né? Filho do Jonas Bonina. De um lado é Anacleto e do outro? Do outro lado era o Espírito Santo, que do outro lado faz parte da fazenda Espírito Santo. Quem que era o proprietário do Espírito Santo? É esse pessoal dos Altos, da Lica, esse pessoal do outro lado, né? E tinha mais divisa? Tinha mais confrontante? Que eu lembro, não. Assim, tem Domingão do outro lado aqui, que é Anacleto, e Domingão, que é a outra área que fica aqui do lado. Aqui. Calma aí, você não pode falar, não. O Domingão, ele fazia divisa direta ou era mais afastado um pouco? O Domingão é mais afastado. O Anacleto que era divisa direta. Ele dividia a linha diretamente para o brejo. Como que você sabe disso? Você trabalhava lá? Não, eu passava lá de vez em quando, conhecia ele aqui. Lá a gente morava vizinho em casa do outro lado, do lado de cá. Eu ficava para cá, mas ele, Zé Carlos, morava na fazenda da sogra, na terra da sogra dele. Aí ele comprou essa propriedadezinha lá. Você era vizinho também ou não? Vizinho na fazenda da sogra, dele cá embaixo. Ah, tá. Que é noutra data. E outro lugar, não era vizinho direto, não? De cerca, não? Não. A nossa data é diferente, é para cá. Ah, nós tá. também tem terra, mas é para cá, é diferente. Você sabe... gente conhece que é perto. Né? Você sabe, na época que ele comprou desse Antônio Barriga e dessa Hilda, você sabe o que ele construiu lá? Ele fez uma casinha, ele plantava roça de cereais, milho, mandioca, essas coisas, sabe? E construiu uma casinha lá. Construiu uma casinha, né? E era só para subsistência mesmo a área. E ele ficou até quando nessa área, você sabe dizer? Eu não me lembro a data, eu sei que ele teve um acidente com ele caiu e viajou nessa época para Goiânia. Esse acidente foi um AVC que você fala, é? Eu acho que foi, que ele caiu à noite, foi? Acho que foi mais ou menos assim, a gente soube de cá, que ele ficava mais distante, né? E ele teve, adoeceu, eu sei que a gente soube que ele adoeceu e viajou para Goiânia, para onde os filhos dele, que tinha os filhos dele já moravam lá. E não ficou ninguém mais na terra? Não. Na época, acho que ele viajou, não ficou ninguém. Que eu saiba, não. Isso foi em que ano? Por isso que eu digo, não lembro a data assim, mais ou menos, né? Mais ou menos, não sabe? 2000, 2001? Eu viajei para Goiânia em 2001. Comecinho de 2001. Eu cheguei lá no em dezembro, como é que foi? Em dezembro de 2001. E ele já estava lá. Ele já está estava em tratamento. E depois disso, ele abandonou o imóvel? Não, o problema é de questão de saúde, eu acho, não sei, né? Mas aí os filhos foram para o imóvel, visitava o imóvel, como que era? Tinha o menino dele que sempre vinha aqui, o Natan, o Jacano, aquele outro, o Esquerdinha, que chama, vinha sempre por aí, aqui, e ia por lá, né?
E esse cidadão Fala um aqui? pouco mais próximo aqui. E o Carlos André, você conhece ele? Já falou, né? Ele tinha posse lá nessa mesma área do... Não, quando eu conheci o Carlos André, quando eu viajei, que eu acho que foi a época que ele comprou essa posse lá do Pereira. Antes lá eu não conhecia. Conhecia ele por aqui, para a cidade, mas não, ele não era proprietário dessa Você época. sabe mais ou menos quantos hectares que era do Zé Carlos lá? Na época o Zé Carlos me disse que era 70 hectares. 70, né? Ele tinha alguma cerca lá? Ele tinha alguma cerca de divisa? Cerquinha de arame na divisa, assim, né? Era de divisa. Com qual propriedade? Com o Pereira. Com Pereira, né? Mas antes dele ter o acidente vascular, o Carlos André já estava lá ou não? Não, para meu conhecimento. Não, né? O Carlos André, você conheceu ele depois? Depois, quando eu cheguei de Goiânia, que Carlos André, já conheci Carlos André já sendo proprietário dessa data que era do Pereira. Do Pereira, né? Essa do Pereira era quantos hectares? Eu não sei quanto, eu não tenho base do valor dos hectares, se é 17, quanto que é, não sei. Não sabe, né? Mas ela não é grande, né? Acho que não é uma data grande. É porque ele alega que tem casa, tem vaca. Você sabe dizer que você é só nessa área de menor, essa área que era do Pereira. Eu acho que mais ou menos deve ser nessa área do Pereira, onde ele estava, né? Que ele comprou do Pereira, né? Ele alega que adquiriu dos herdeiros da Hilda no ano de 2011. Você sabe dizer, você sabe desse fato? Se ela vender, se os herdeiros, você sabe quem que é os herdeiros da senhora Hilda? Eu conheço o pessoal de Hilda, eu não conheço não. Não conhece não? Não, dessas Evanilde. Eu não sei quem é, não. Evanilde, não sabe não, né? Esse pessoal não morava aqui, né? Eles não ficavam aqui não, né? Quando o Zé Carlos comprou essa data... Em 2011, esses herdeiros da senhora Hilda, eles estavam lá nesse imóvel? Não. Eles nunca tiveram posse? Não, esse pessoal nunca teve aí. Quem teve aí foi o velho Antônio Barriga, que quando ele vendeu, o Zé Carlos comprou dele, o Zé Carlos já foi tratar de negócio com ele, já em Lizardo. Ele já tinha mudado para lá. Ah, tá. Então, assim que o Antônio Barriga vendeu para o José Carlos, ele saiu da propriedade. Ele saiu e já tinha mudado para Lizardo, né? Ah, tá. E você sabe dizer por qual motivo ele não registrou essa terra? O Zé Carlos? O Zé Carlos, Não sei. Não sabe não, né? Você sabe se fez papel, alguma coisa, assinou documento? Assim, a informação que eu sei é até onde, né? Sabe dizer alguma coisa também de um cartório de registro imóvel aí que acontecia de extraviar documentos? Tinha isso mesmo? Sabe? Não sei. Não sabe não, né? Quem era o que era dono lá era a família do Dr. Plínio, é isso mesmo, do cartório? Tinha esse pessoal que trabalhava em cartório aí na época. Né? Era advogado, essas coisas, né? Só isso, doutor. Boa tarde. Só a título de esclarecimento, o Pereira é o mesmo Ariosto? Não, Anacleto. Anacleto, né? Tá. O Pereira é o dono da primeira propriedade. São duas propriedades. Sim. Uma de 50 e pouco e outra de 70. Entendeu? Uma propriedade vizinha da outra. Certo. De cerca. Então é o Anacleto que é o mesmo Ariosto. Né? Não. O Ariosto foi um dos compradores de parte do imóvel das herdeiras. Não, porque teve uma pessoa que vocês falaram que era conhecido por dois nomes. Não, ele falou Pereira, ele não estava lembrando do primeiro nome. Aí é Anacleto Pereira. Ah, tá A certo. gente conhece pelo apelido que o povo fala no nordestino, né? Pereira, mas Pereira é só o sobrenome. Ah, tá certo. O nome dele é Anacleto. Que foi a primeira que ele teve. Tá ok. Aí depois comprou. 31, né? Senhor Orlando, o senhor relatou uma série de informações a respeito do senhor José Carlos ter comprado essa área, do senhor Antônio Barriga. O senhor sabe precisar mais ou menos quando foi essa data que ele adquiriu esse imóvel? Não, tem. Tem o quê? 30 anos, 40 anos atrás? Mais ou menos? O senhor pode pelo menos especular? Não tem data assim. Na minha memória eu não tenho mais ou menos a data que eu não era assim. Mas você não pode nem dizer, não, tem mais ou menos 10 anos, 20 anos, 30, 40. Não sei a data, não tem. E o Carlos André, ele está desde quando nessa propriedade? Também não sei a data. O senhor que visita.
Mas o senhor pode dar assim, especular quanto tempo mais ou menos? Não tem nem ideia assim de quando. Não, né? O que a gente sabe assim é o que a gente está falando aqui, que, né? E a questão do AVC, que eu lamento muito, inclusive, com o senhor José Carlos, o senhor disse que foi em 2001. Eu fui para Goiânia, ele já estava lá doente. Como é que o senhor teve conhecimento que ele estava lá em Goiânia? Não, a família dele a gente tinha contato. Ah, sim. E aqui, convivência daqui. Vocês, Aí eu cheguei em Goiânia, a gente se ligava e as filhas dele me falou que ele estava doente. vocês tinham contato telefônico? Lá em Goiânia? Vocês são parentes? Não. Mas são próximos? Próxima só de conhecimento. Porque aqui todo mundo conhece, cada quem, né? Os vizinhos aqui moram falar, em doutor. fazenda, né? Vizinho que mora em fazenda, por exemplo, eu tenho uma propriedade. Como? Outro mora de propriedade, nós somos vizinhos, é isso? Então, Mas é um ele está conhecimento informando que tem. agora. Aí aquilo se torna uma amizade de propriedade. Aí, por exemplo, eu vou para Goiânia, eu sei que ele saiu daqui doente, então chega lá, você procura saber como é que está a situação, aquela coisa. Eu vou até mesmo um pouco tardio, doutor, eu vou registrar minha contradita com a testemunha, entendeu? Pode entender precluso, né? Mas ele está informando agora a afinidade dele com a família do seu. Mas de ligar lá em Goiânia, quase 3 milhões de habitantes, acho. Não, mas o conhecimento é daqui. Uhum. Mesmo assim, eu vou querer que registre minha contradita. O senhor falou que o Natan, esquerdinha também, né? São filho dele. Né? O senhor disse que eles vinham aqui aleatoriamente. Quando eles vinham aqui, o senhor sabe dizer se eles, nessa visita, eles iam lá, o que eles faziam na propriedade? Não. Eu digo aqui, ó, que a propriedade nossa daqui, ela é vizinha com a da sogra dele. Legal. Uhum. Então, vinha por aqui, a gente encontrava lá. Porque a nossa propriedade faz divisa com a outra da sogra dele, vamos explicar lá, digamos. Mas o senhor sabe dizer se eles realmente visitavam aqui o imóvel? Pelo menos esse de lá, eles vinham lá e a gente se encontrava por lá, né? Mas e nessas visitas, o senhor sabe informar isso? Eu deu muitos detalhes. Se havia, o que eles faziam nessas visitas? Eles só iam lá, via a terra? Não sei. Eles não, o senhor sabe informar se eles reformavam supostas casas que havia lá, limpava a quinta do quintal? O senhor sabe dizer? Não sei. O senhor sabe dizer se ele reavivava as cercas, reformava cerca de arame? Não sei também não. E o senhor falou aí que o Carlos André estava na propriedade do Anacleto, do Pereira. Essa propriedade ela é próxima da outra? É vizinha da propriedade que ele comprou. Ela é a mesma propriedade? Não, acho que não é. A mesma, não sei. Eu sei que faz divisa. Divisa é uma coisa. Okay? Você tem uma linha, digamos que você tem 10 hectares. Então os 10 hectares morrem aqui. Daqui para frente eu já pego, que é igual ele lá. O senhor conheceu as filhas de Dona Hilda? Não. O senhor tem conhecimento de que o Carlos adquiriu um imóvel diretamente das herdeiras? Não conheço, não tenho conhecimento. Não tem conhecimento, né? E o senhor Ariosto? O senhor conhece o Ariosto? O Ariosto lá da usina de arroz? Lá de Sim, Santo a gente Antônio? conhece aqui da cidade. Uhum. O senhor sabe dizer se ele comprou alguma propriedade lá? Das herdeiras? Eu sabia se ele tinha comprado propriedade. Uhum. E qual o conhecimento que o senhor tem da última vez que os filhos do senhor José Carlos visitaram o imóvel? Não tem lembrança, não. Nem mais ou menos. Data de imóvel, de quando eles vieram lá, não. A gente não se ligava nisso aí. Mas tem muito tempo? Aqui na cidade, encontrava lá no interior por acaso, né? E nesses encontros, o que a gente não tem lembrança de data. Então a gente tem uma testemunha que você conviveu aqui e via as pessoas por aqui. Né? E nesses encontros aí, o que era tratar nesses encontros que o senhor tinha com eles? Uma conversa de amizade que a gente sempre teve, né? Uhum. Com eles. Mas a gente não tinha conhecimento de fatos, de negócio, né? Entendi. Doutor, só para registrar minha contradita mesmo que... Encerrou já? Que eu teria. Sim, sem mais Tá, pode encerrar a gravação.